Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho de Domingo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, né? Seguindo aí com o estudo do capítulo 4, né? Vamos estudar o capítulo 4, versículo 1 e 3, itens 1 e 3, né? Esse capítulo 4 fala: ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Tá? Esses itens 1 a 3 são itens curtos, né? Mas vamos tentar fazer umas reflexões é, maiores possíveis para que a gente possa entender bem, embora seja um tema bem debatido, né, que é a questão da reencarnação. Nós todos que somos espíritas já entendemos bem isso, mas é interessante a gente verificar que isso já era tratado há muito tempo naquela época, né? Então, isso fica bem claro hoje no texto que nós vamos estudar, tá bom? Então, antes de nós darmos início a isso, vamos primeiro fazer a nossa prece, né? E eu coloco aí em primeiro plano o nosso Mestre Jesus e peço a todos que neste momento eleve seu pensamento ao nosso querido Mestre, feliz por estarmos aqui unidos num só pensamento, num só objetivo, que possamos, Pai, pela sua inspiração, pelo apoio dessa espiritualidade amiga, absorver ao máximo as suas reflexões, os seus ensinamentos, e que possamos, com isso, colocar em prática em nossas vidas, mudando a nossa trajetória e mudando a trajetória daqueles que estão caminhando conosco. Fique conosco hoje e sempre, abençoe toda a humanidade, que assim seja. Bom, meus amigos, estudando aqui o nosso tema de hoje, que eu vou compartilhar aqui com vocês, nós vamos ver que o tema reencarnação, embora ele tenha sido realmente desvendado de forma mais clara pelo Espiritismo, ele já circundava aquela época em que Jesus estava aqui, né? Nós vamos perceber que Jesus falou claramente sobre esse tema, né? Explicou realmente muito, em muitas partes do Evangelho, falou sobre a existência fora do plano material, né? Quando ele falava, meu reino não é desse mundo, quando ele dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai, quando ele dizia, a felicidade não é desse mundo, ele estava sempre deixando a clara ideia de uma existência espiritual, né? De uma pré-existência e da continuidade da existência após essa vida, né? Então, Jesus já falava, ele só não falava com mais complexidade como hoje fala o Espiritismo, porque naquela época ainda não existia a humanidade, a maturidade suficiente para compreender, né, todo esse entendimento que hoje nós temos, né? A ciência não era evoluída ao ponto de dar os subsídios que hoje o Espiritismo tem com ela, não é? Então, mas nós vamos conseguir, né, extrair, e nós vamos ver isso hoje, que aquele tema, a reencarnação, já era bem falada naquela época. E aí, no item 1 a 3, nós vamos ver aí um diálogo, né, entre Jesus e os seus discípulos, não é? Onde que aconteceu, e é engraçado, olha só, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos, olha só, tendo vindo às cercanias de Cesareia. Cesareia não era um local habitual dos judeus. Na verdade, a Cesareia era uma localidade onde viviam os gentios, né? Os gentios não judeus, não é? Então, pessoas que, embora conhecessem a palavra, não estavam habituados ao convívio das passagens de Jesus, dos diálogos de Jesus, da evangelização de Jesus. Então, eles não estavam acostumados. Então, olha só, ele fala bem assim, se Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia, interrogou assim os seus discípulos, o que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? O que dizem, quem dizem quem sou? Então, quando ele faz a menção assim, o que dizem os homens, ele fala os homens de modo geral, não aqueles que costumavam segui-lo, que costumavam ouvi-lo, que costumavam compreender ou tentar compreender aquilo que ele estava tentando passar com seus ensinamentos, né? Então, essa é uma passagem do Evangelho de Mateus e de Marcos, né, do Novo Testamento,
E é que é interessante nós analisarmos dessa forma, né? Então, vejam que era uma localidade que não estava habituada às pregações de Jesus. E aí responderam eles, né? Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Então, vejam, as pessoas, de modo geral, do senso comum, que não estavam acostumados com as suas pregações, mas que conheciam a palavra, embora não fossem judeus, eles entendiam que Jesus poderia ser um daqueles profetas que antes, outrora, vieram e que estava aqui novamente. Ou seja, eles já tinham um conceito, né? Já tinham um conceito dessa questão da eternidade da alma, né? Já tinham um conceito em suas vidas, já tinha uma compreensão da possibilidade disso acontecer. E aí, Jesus perguntou, e vós, que dizeis quem sou? Aí Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, replicando, diz, bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí Jesus dá um testemunho de que Pedro, naquele momento, estaria sendo, de alguma forma, inspirado, intuído pelo plano superior sobre a verdadeira essência do nosso mestre, né? A verdadeira filiação do mestre, né? Quando ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Então ele já deixa bem claro que naquele momento o nosso querido Pedro já estaria, de alguma forma, sob influências dos bons espíritos e sendo intuído a ele. Então, estava, de alguma forma, conectado com o plano superior, né? Então, quando ele fala isso, deixa claro que não foi a carne, não foi a matéria que te disse isso, mas sim, quem te revelou isso foi algo celestial, algo que não está aqui entre nós. Mostrando, deixando claro o que ele já vinha dito muitas vezes, quando ele falava, há muitas moradas na casa do meu pai, o meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo. Então, em vários momentos, em várias passagens, Jesus deixa clara a existência, né, de um outro plano, né, de uma outra morada, de um outro plano que não esse, um material, não é? E continuando aqui. No item 2, continua dizendo o seguinte, nesse item, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes, mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Vejam que naquela época já existia um burburinho, né? Já existiam pessoas falando que Jesus se tratava de João Batista, de Elias, que veio 9 séculos antes, não é? E que, de alguma forma, poderia ser ele a ressurreição de um desses dois, né? Ou seja, agora, esse termo ressurreição não era muito bem claro, né? Porque ressurreição subentende a utilização do mesmo corpo, né? A pessoa utilizando o mesmo corpo. O que hoje nós sabemos não é impossível organicamente, a ciência nos demonstra que isso é impossível. Porém, quando eles diziam que Jesus e João Batista poderiam ser as mesmas pessoas que Elias, está claro que não era o mesmo corpo. Então, não era a ressurreição, não é? A lógica nos faz concluir que provavelmente se tratava da reencarnação e que era uma reencarnação que já era, de alguma forma, conversada e compreendida, ou pelo menos inspirada àquelas pessoas que moravam naquele período, naquela época, né? E aí, continuando, a gente vai ver aqui no item 3, já finalizando, né, esse estudo de hoje, que é um estudo realmente, como eu disse, muito curto, mas que pode, de alguma forma, nos trazer esse conhecimento. Olha só, e após a transfiguração,
Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas? Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte o Elias? Jesus respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. Ora, Elias já veio. Elias, que tinha vindo antes de Cristo, 9 séculos antes de Cristo, já tinha retornado e não tinha sido reconhecido. Não tinha sido reconhecido. Por que não tinha sido reconhecido? Porque ele estava com outras vestes, com outro corpo. Por isso não havia sido reconhecido. E eles já o haviam tratado como bem quiseram. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem, já deixando bem claro que ele, né, Filho do Homem, Filho de Deus, passaria pela mesma situação, pela mesma dificuldade. E então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ora, quando ele disse que eles compreenderam que fora de João Batista que Jesus falara, o Evangelho de Mateus, de Marcos, está deixando bem claro que Jesus já estava naquele momento falando da existência de outras vidas e da resistência da reencarnação, que tem tudo a ver, uma relação direta com o tema que nós estamos estudando hoje, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E por quê que esse tema? E aí esse capítulo vai prosseguindo no item 4, que não é objeto desse estudo hoje, né? Onde as passagens de Jesus vai explicando de forma mais pormenorizada essa questão da reencarnação. Mas o importante que a gente tem em mente, e isso é fundamental para nós espíritas, né? É que por que não conseguiremos entrar no reino de Deus se não nascermos de novo? Não poderá haver o reino dos céus se não nascer de novo. Porque a necessidade da reencarnação, já bem alinhavada, bem explicada pelo Espiritismo, nos oportuniza com essas sucessivas vidas e experiências que nós temos aqui no plano terrestre, purificarmos os nossos espíritos, né? Nós tentarmos melhorar a cada passagem que vemos aqui. Então, todas as vezes que nascemos e reencarnamos, nós temos uma nova oportunidade de fazermos de novo. E através dessas oportunidades é que nós temos a condição de conhecer o reino dos céus, que é o plano espiritual. Ficaremos prontos um dia, encontraremos a perfeição para podermos gozar da felicidade espiritual plena, né? Que é quando a gente alcança a perfeição relativa, né? Que a perfeição absoluta somente Deus possui. Mas a perfeição relativa é essa que Jesus possui, nós poderemos alcançar através dessas sucessivas encarnações aqui no plano terrestre, desde que nós realmente nos esforcemos para nos purificar, nos melhorarmos, corrigirmos os erros do passado, realmente plantarmos e criarmos novas virtudes dentro dos nossos corações. Então, isso é realmente o grande objetivo de todos nós aqui nesse plano material. E é isso que o Evangelho nos mostra, e é isso que Jesus já falava desde a época que esteve aqui, né, há 2022 anos atrás, né, quando ele falava, talvez não com tanta propriedade, com tantos detalhes como o Espiritismo hoje nos revela, mas ele já falava da felicidade não é nesse mundo, ele já falava várias e várias vezes das muitas moradas, ele falava da necessidade de nascer de novo para que se pudesse conhecer o reino dos céus, e o povo, de modo geral, já conhecia, já intuía essa possibilidade, quando, bem ou mal, acabavam falando, né, que ele poderia ser João Batista ou Elias, que estava reaparecendo, ou outros profetas, como o próprio Jeremias, que foi dito nessa aula, né? Então, a reencarnação, ele é um tema que já existia, já era comentado naquela época. Existia realmente alguma confusão entre o termo reencarnação e ressurreição, que hoje nós sabemos ser impossível por conta das questões científicas que envolvem o Espiritismo e que nos mostra que não é possível uma pessoa utilizar do mesmo corpo em outra vida, não é? Mas que pode o espírito que é imortal
indestrutível pode sim vir em outro corpo. E através dessa experiência, que é a reencarnação, é quando nós podemos, de alguma forma, fazermos diferente, né? Fazermos melhor, corrigirmos erros do passado, resgatarmos alguns erros cometidos e, assim, ascendermos um pouco mais em direção à luz, que é o objetivo, né, de todos nós aqui encarnados. Tá certo, meus amigos? Hoje, como eu disse, é um tema bem curto, o Evangelho bem curto, mas bem reflexivo, né, para todos nós, em especial nós que somos espíritas e que acreditamos na reencarnação, mas muitas vezes deixamos de lado a sua importância, principalmente nesse processo de aprimoramento, né, de reforma íntima, tão necessário, porque é esse o objetivo de estarmos aqui nesse planeta, caminhando juntos, estudando o Espiritismo, tendo a oportunidade e a sorte de termos contato com essa doutrina maravilhosa, né, com esse manual de vida que é o Evangelho, então que possamos aproveitar, né, lembrando que através dessa oportunidade que nosso Pai maior, nosso grande Pai maior, nosso Deus que sempre nos amou, que nos compreende e que nos dá todos os dias uma nova oportunidade de escrevermos novamente a nossa história. Então, que a gente possa realmente ter essa consciência e fazer as mudanças necessárias que precisamos fazer para nos tornar pessoas melhores. Tá certo, meus amigos? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Que esse domingo seja um domingo maravilhoso para todos vocês, de muita reflexão, de muito amor, de muita paz, né? Que Deus possa, a todo momento, tocar e inspirar os corações de todos, né? Então, elevando mais uma vez o nosso pensamento, o nosso Pai Maior, o nosso Mestre querido, vamos encerrar, né, esse Evangelho curto, mas proveitoso, mais rico, esse banquete espiritual com a figura amiga do nosso Mestre, agradecendo a oportunidade, né, e orando, né, fervorosamente para que possamos vencer as nossas mazelas, as nossas dificuldades, Pai querido, que possamos contar sempre com o apoio da espiritualidade amiga a nos amparar nos momentos de crise, nos momentos que nós nos achamos incapazes, nos momentos que nós nos achamos dignos de continuar, que nós possamos contar sempre com o apoio dos bons espíritos a nos inspirar, nos levantar, nos estender a mão. Abençoa cada um de nós que estamos aqui hoje, abençoa os nossos familiares, aqueles que não puderam vir, abençoa a humanidade como um todo e fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja então, meus amigos. Que a paz do Senhor os abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.